ou você tem tempo. É muito raro que você tenha tempo e dinheiro. Porque ou você trabalha para ter o dinheiro, e aí você não tem tempo, ou você tem o tempo porque você não trabalha, mas também não tem dinheiro. Aproveitar os eventos online, apesar de que eu acho que a partir de agora vai ter mais evento online, mas aproveitar é sempre importante. Além disso, dá uma prestigiada no curso de ADM, no curso de Direito, no caso de vocês de Administração, de Diamantino. Pô, é o curso de vocês. Está sendo organizado por nós, professores de vocês e tudo mais. Tá? E aí, ainda com relação ao evento em si, eu não sei porquê, não resolveu que não vai entrar. Com relação ao evento em si, como é que vai acontecer? Vocês se inscrevem no evento, vai ter as palestras, vai ter tudo, e aí vocês vão poder se inscrever, vocês têm que se inscrever em um minicurso, porque os minicursos vão acontecer dia 25 de outubro, todos eles no mesmo horário, então você só pode escolher um. E aí, nessa brincadeira, o que vai acabar acontecendo? Vocês vão ter como é que eu posso dizer? Vocês vão ter o certificado de vocês. Se vocês não participarem do minicurso, vocês não cumprem a carga horária mínima necessária para participar, para ter direito ao certificado. E aí, ficou meio que sem noção, né? Quer dizer, você faz pelo conhecimento, mas você também faz pelo certificado, tá? É hipocrisia da parte de qualquer professor, de qualquer um, dizer, não, estou fazendo só pelo conhecimento. Tá? Você faz pelo conhecimento e pelo certificado. Tá? Quando você é universitário é muito diferente. Encerra dia 30, tá? Vou só confirmar, mas até onde eu tenho a passagem dia 30. Só confirmar aqui. Olha, é dia 30, pelo que veio para mim. Não, só para participação até dia 19 de outubro. Tá? Como professor, primeira vez que eu estou ouvindo sobre esse minicurso é agora, você está falando aí. O que seria esse minicurso, carga horária, que tempo? Porque eu trabalho o dia todo, eu só chego do Vai serviço. ser à noite. O Cefacisa todo, ele é durante o período noturno, durante o período de aula de vocês. Justamente para evitar que vocês tenham algum problema, né? Tenham não possam participar, tá? Nesse período ainda que rola o mini curso ainda? Dentro desse tempo aí? Vai ser no dia 25 os minicursos. Tá bom? Então, vocês vão ter aí... E a inscrição, ela é feita... Ela vai vir um link? Como é que é? O Paulo vai mandar alguma coisa para a gente... Vocês não receberam? Não, eu não lembro de ter visto, não. Tem vez que chega... Já recebemos, professor. Tá lá no grupo. Tem vez que chega 300 mensagens, eu não leio nem a metade. Não, mas no grupo tem poucas mensagens. Eu mandei esses dias para trás uns informes, mas eu mando de novo, não tem problema não, tá? Eu vou ver se eu acho também aqui o link. Não sei se vai dar certo, porque eu já estou inscrito, teoricamente. E aí... Professor, acabei de compartilhar lá no grupo que o senhor é administrador lá. Tá, eu vou colocar lá também. Deixa eu lançar aqui. Ó, esse que eu vou colocar agora, aqui, e aí já mando no grupo também, ele é a inscrição, tá? Aí você vai realizar a sua inscrição, eu não vou conseguir realizar, porque eu já estou inscrito. Deixa eu ver se eu consigo agora acessar. Para mostrar para vocês os mini cursos, onde é que a gente vai. Opa, agora foi. Por algum estranho motivo, eu tenho que entrar pela tela do evento. Aí. Deixa eu colocar a área do participante. Ó, vocês vão fazer inscrição.
vão fazer o login e aí vai ter isso aqui para vocês, tá? Vocês vão aqui, ó, em início, e você vai ter aqui realizar submissão é se você quiser publicar algum artigo, algum resumo, algum trabalho, tá? Esse é só até o dia 30, tá? Obrigatoriamente até o dia 30. É só confirmar. Tem o cronograma aqui, tá mais fácil. 30 de setembro, ok? Agora, você também vai poder, aí você vai poder fazer, não, você tem que fazer inscrição aqui, ó, em atividades, que são os minicursos. Tá? Eu já estou inscrito em um, que ontem eu até passei isso, então vocês vão ver aqui, ó, tem vários minicursos, com vários professores diferentes, tá? Com vários do direito e da ADM, tá? Vocês vão escolher um e vão aqui, ó, realizar a inscrição. Tá? Eu não vou conseguir terminar porque eu já tenho uma, né? Mas vocês vão aqui, ele vai aparecer finalizar compra, mas ficam tranquilos que não paga, tá? É tudo gratuito. Aí, ó, aqui ele está dizendo que não dá certo porque eu já estou inscrito em um. Né? Deixa eu excluir aqui. Então, finalizar compra. Então, eu teria que desinscrever, que eu já estou inscrito nesse aqui, então eu não consigo. Tá, vamos lá. Cancelei a minha inscrição. Então, vem aqui, finalizar compra, você está inscrito. Tá? Vai aparecer. É só um que vocês vão fazer, porque é no dia 25, das 7h30 às 11h. Tá? Se vocês quiserem consultar a programação, está aqui. Ok? Então, vocês vão ter essas palestras, tá? Roda de abertura, os minicursos no dia 25, tá? E aqui vai ter a apresentação de trabalhos. Vocês vão poder ouvir no dia 26 quem são os trabalhos que estão sendo apresentados, ok? Se vocês quiserem apresentar, fiquem à vontade. Não é obrigatório. Se vocês não quiserem apresentar, também não tem problema. A coordenação pediu para me lembrar vocês justamente para que a gente não se perca nesse ponto, tá bom? Todo mundo entendeu? Acho que alguém pediu aqui. Eu vou mandar no grupo o link de inscrição para vocês, tá? Vou passar aqui o link da inscrição no grupo de vocês. Se eu deixar para fazer depois, eu acabo... Pessoal, quem é do grupo, lembrando que a Elis mandou aqui também tal coisa. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida sobre isso? Então, a gente vai dar continuidade na nossa aula hoje. Tá bom? Então, hoje, a gente estudou já em alguns momentos, nossos encontros, nós estudamos o conceito de direito, a lógica do direito e como é que o direito vai trabalhar, como é que o direito vai ser estudado. Né? A gente entendeu o direito como fenômeno social, como reflexo da sociedade, né? Suas relações com a democracia, com justiça. A gente entendeu o conceito de isonomia. E agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais teórica, mais prática. É estranho dizer isso? Um pouquinho. Mas é para vocês entenderem. Ela é teórica do ponto de vista de que essa divisão ela não vai ser utilizada, por exemplo, num tribunal ou numa repartição pública. Mas ela é importante no sentido de justamente conseguir classificar o direito. A gente consegue estudar o direito a partir daí. Tá? E essa primeira divisão que a gente faz, né, não é a primeira necessariamente, mas é uma das divisões que a gente faz, é justamente com relação ao direito subjetivo e direito objetivo. Tá? O que são isso?
é a forma como a gente enxerga o direito. O direito, aqui já foi. O direito objetivo, ele é aquela norma de regra geral, tá? É aquela norma que você tem que cumprir. A lei, para a gente entender um pouquinho, a lei ela vai prever, ela vê de forma abstrata condutas que podem ser tomadas, que podem vir a acontecer com os indivíduos, com os cidadãos, e com base nisso, ela prevê também consequências, punições, controles, vantagens e tudo por aí vai. Então, o jeito mais fácil de a gente entender isso é através do direito penal mesmo. Então, tá lá, previsão de uma conduta, matar alguém. Qual que é a consequência dessa conduta? Pena, 6 a 20 anos de reclusão. Então, tem uma conduta prevista em abstrato, né? E aí tem uma consequência para aquele indivíduo que realizar essa conduta. Essas normas, tá? Essas normas de conduta, essas normas que vão obrigar o indivíduo a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ou ainda vai prever condutas, é chamado de direito objetivo. Tá? São questões mais abstratas mesmo, são questões mais sociais mesmo, ok? Então, ela não tem muito para onde a gente ir, tem muito o que a gente falar dela, tá? Então, o Estado ele vai se regular, né, através da legislação. A gente já falou que a legislação ela é oriunda, a gente vai entender um pouquinho mais da criação da legislação sem ser nessa, na outra, dia 19, provavelmente, se eu não estiver enganado. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações para não falar bobagem, mas provavelmente dia 19 de outubro a gente volta a tocar nesse assunto. E aí elas são reguladas, né? A sociedade é regulada através dessas leis, dessa legislação, e essa legislação ela vai dar os caminhos, por assim dizer. Essas normas de conduta, essas formas como o direito vai regular as relações sociais, que o direito vai conduzir a sociedade, isso são o chamado direito objetivo. Tá bom? É basicamente isso. É importante que a gente pense o seguinte: toda norma ela é baseada num conceito social de conduta. Toda lei ela vai trabalhar com base naquilo que o indivíduo, que a sociedade e que o contexto social prevêem. Então, a gente falou já, por exemplo, do cara que foi lá e ejaculou na mulher, e que não era crime. Por quê? Porque ninguém tinha previsto alguém tendo esse tipo de conduta. Quando começaram a surgir os crimes digitais, os hackers, também não havia conduta de invasão, né? Você pega aí, por exemplo, quem tem Sky Gato aí, que tem aquelas TV Box, as Airbox da vida, que usa os antenas lá e enfiado. Tá? Ninguém? Tá. Ô, professor, eu confesso que eu até comprei os aparelhos, mas não achei ninguém que tem coragem para poder instalar, e eu não sei instalar, né? Mas eu comprei todo o equipamento. Eu vou falar para você o seguinte: não é crime. Tá? Não é crime. Você sabe por que não é crime? Porque não existe conduta prevista para isso. Tá? O que é o sinal de satélite? É um sinal de ondas. Tá? Sinal que vem do céu, tá aí, toda antena capta, absolutamente toda antena capta esse sinal. Qual que é a sacada? É você apontar para pegar o sinal da forma mais adequada e ter um aparelho que vai decodificar esse sinal e jogar como imagem para sua televisão. Você não pode roubar algo que está solto. No começo, quando começou a surgir, o pessoal tentou enquadrar analogicamente como furto de energia elétrica. Só que, o
o Estado, né, não admite, o direito penal não admite analogia. E 2, furto de energia elétrica, você vai lá e você faz uma emenda no fio, na rede, e traz para sua casa. Isso é uma conduta muito clara do que fazer. Vai lá, né, de alguma forma você ludibria o equipamento que está lá, você faz um gato. Ok. Mas o sinal, ele está aí na coisa, está aí no céu. Então, hoje, as empresas de TV por assinatura, elas pararam de discutir isso judicialmente, de acusar e tal, e estão partindo para uma outra significação, para outra coisa. Eles estão criptografando o sinal para que só o aparelho deles consiga decodificar. Por isso que você, normalmente, quando você tem esse tipo de coisa, esse aparelho vira e mexe, tem que ficar atualizando, tem que fazer, porque o sinal é atualizado justamente para evitar que os aparelhos não oficiais possam decodificar. Mas é só isso. Não existe uma conduta. Eu estou falando aqui, só para deixar claro, de TV por assinatura via satélite, com antena. Tá? O gato que o cara faz na TV a cabo, que o cabo passa no poste, ele faz uma emenda no cabo e traz para dentro de casa, isso é furto. Porque é furto de sinal, isso tem tipificado. Porque você faz uma violação em algo físico. Então acaba sendo dano. Mas, só para vocês entenderem. Mas assim, os outros sinal não. Tá aí. Já falei, se eu de repente começar a fumar folha da minha samambaia, hoje não é crime. Então, o direito objetivo, ele trabalha com previsão de condutas humanas sob determinadas circunstâncias. Entendeu? Por exemplo, esse domingo a gente teve uma matéria do Fantástico sobre situação de pets em aviões, que morreram já alguns e tal. Há alguns anos atrás, isso no Brasil era impensável. Você não tinha uma conduta nem do ponto de vista criminal, nem mesmo do ponto de vista civil, que ninguém carregava o cachorro no avião. Tá? Não era comum que você buscasse, você fosse atrás, levasse o seu pet, o seu cachorro no avião. Vai se mudar, você vai dar, né, Deixa eu só fazer um negócio aqui. Não sei se eu... Melhorou o meu áudio? Vocês estão me ouvindo? Tá normal, professor. Para mim tá normal, professor. Boa noite. Beleza. Então, você não fazia isso. Você ia se mudar, você dava o cachorro para alguém, né? Você ia viajar, você largava o cachorro em casa, arrumava alguém para deixar ração para ele, para dar comida de vez em quando. Tá? O pet não era o pet, né? Era o cachorro. Ele ficava ali do lado de fora. E aí foi, eu tô falando assim, de 30 anos atrás. Salvo um ou outro. Mas também não era muito comum, não era muito usual. E, de repente, o pet passou a se tornar um companheiro, passou a se tornar uma pessoa, quase uma pessoa da família mesmo, né? Ele foi se tornando um membro da família. E ele começa a interagir mais. Então, hoje, apesar de alguns juízes ainda não verem dessa forma, mas já existe uma boa gama de juízes que já entende que há um dano, um abalo moral e psicológico no falecimento do seu cachorro de estimação. Né? Há um contexto aí em que há realmente um abalo psicológico, em que há um prejuízo indenizável, digamos assim. Né? Então, são todas condutas que vão se adaptando à forma como a sociedade vai evoluindo, a sociedade vai crescendo, né? A sociedade vai passando pelas suas mudanças. Então, o direito objetivo, tá? Vou ver se ele volta aqui. O direito objetivo, que está na tela, ele é da sociedade para o indivíduo. É a obrigação que a sociedade impõe ao indivíduo. Já o direito subjetivo, ele está muito mais na esfera do indivíduo, do eu. Tá? Ele não tem como a gente não colocar, é subjetivo. Tá? O que é o direito subjetivo, então?
tem um direito previsto objetivamente. O direito está lá, está dizendo, olha, está aqui. O direito ele está previsto. Cabe ao indivíduo decidir se vai exercer este direito ou não. O direito subjetivo não é que são leis diferentes, tá? Isso é conceito teórico. A lei está lá, a lei é uma, nesse caso. Lei bonitinha. Ela prevê uma conduta, isso se trata de direito objetivo. A possibilidade de eu exercer ou não essa conduta, aí é uma outra questão. Aí é subjetivo, é uma questão, um exercício de vontade. Eu tenho o direito, sabe assim, eu vou procurar os meus direitos, isso é direito subjetivo. Tá? Quando você fala isso, quando você colocar, eu vou buscar os meus direitos, você basicamente está dizendo, olha, eu vou procurar saber, vou procurar o judiciário, vou tentar entender aqui agora se realmente eu faço jus a determinadas benesses que a justiça vai me dar, ok? Lembrando que a gente está falando em direito subjetivo muito na questão do indivíduo. Existe direito subjetivo para o Estado? Mais ou menos. É uma espécie de direito, mas que a gente vai ver no próximo slide, eu acho. Tá? Então, o direito subjetivo é o direito que você tem de exercer os direitos previstos objetivamente, através de ação ou omissão. Então, eu posso, por exemplo, deixar também de exercer algum direito. Digamos que a Gabriele, que é a primeira da minha lista de pessoas aqui, ela, sei lá, fala que eu sou professor ruim, sei lá, que eu sou um péssimo professor e que as minhas aulas são horríveis e que ninguém merece ter aula comigo. Ela está me ofendendo no meu íntimo, minha moral. Isso é difamação. É um crime. Ela feriu o meu direito objetivo? Sim. Eu tenho o direito objetivo de acioná-la judicialmente? Sim. Eu vou fazer isso? Ah, então. Essa é a subjetividade da coisa. Eu tenho o direito de buscar. Se eu vou exercer este direito ou não, é outra questão que modifica um pouco, que é um pouco diferente. Eu posso decidir, sim, vou processá-la, que é para ela ver com quem que ela está lidando, ou, larga a mão, deixa. A opinião dela, não tem nada a ver com isso, não. Meu trabalho fala por si. Dependente de qualquer outra questão. Eu decido. Eu digo. Vale dizer que tem alguns direitos, tá, que eles são inalienáveis, ou seja, eu não posso me dizer assim, não quero. Não posso abrir mão de determinados direitos. Quais são esses direitos? São os direitos essenciais, tanto os direitos sociais quanto direitos individuais. São direitos que eu não posso abrir mão por vontade própria. Não posso dizer, não, eu não quero. Tá? Por exemplo, o direito a férias. É um direito subjetivo. Porém, ele é um direito objetivo porque está previsto na legislação. Mas ele não tem esse caráter subjetivo em sua plenitude. Eu não posso dizer assim, não quero férias. Eu não posso dizer assim, não, larga a mão, se férias é para maricas. Tá? Ou não posso me pôr em risco. Você tem as suas... Eu sou obrigado a tirar as férias. Como é que isso vai funcionar? De acordo com uma organização, com uma relatividade, com um acerto com o patrão. Há um espaço de tempo onde eu posso gozar esse direito. Tá? Então, o direito objetivo nada mais é justamente do que essa condição. Tá? Os direitos subjetivos, eles são subdivididos em
os direitos de gozo, tá? Que é aqueles que você tem, que você exerce naturalmente. Aqui existem certas vieses, né? Certas interpretações, certas... tentando achar outra palavra para doutrina, mas é difícil. Mas certas linhas de pensamento do direito que ainda retiram alguns desses direitos da condição de direito subjetivo, porque o direito subjetivo ele tem que ser exercido. Então, assim, o direito à vida, à honra, ao nome, você simplesmente, alguns você não pode abdicar. O direito à vida, por exemplo, é muito complexo, porque ninguém pergunta para você se você quer nascer. Tá? Ninguém pergunta se você quer nascer. Você pode abrir mão do seu direito à vida ao longo da sua existência e se suicidar? Sim. Suicídio não é crime. Você pode se suicidar. Isso não vai gerar consequências punitivas para você, nem se você não conseguir. Agora, você tem que fazer isso totalmente sozinho. Você não pode ter ajuda. Quem aqui já assistiu aquele filme Como Eu Era Antes de Você? Eu. Por que só as meninas se manifestaram até agora? É bonitinho. Eu chorei quando assisti. Nossa, professor, não acredito que o senhor chorou. Depois que eu casei e tive filhos, eu virei uma manteiga derretida. Eu chorei assistindo desenho, domingo. Eu só chorei que eu assisti o Titanic, só. Assisti a Jornada de Viva, uma animação na Netflix. Com 5 minutos de filme, eu tava chorando, igual um louco. Pelo amor de Deus. Eu tô uma manteiga derretida. Eu choro mesmo. E falo que choro, tá? Então, eu chorei assistindo Como Eu Era Antes de Você. Eu comprei os livros para minha esposa, ela não leu, eu também ainda não li. Quero ver se nas férias eu leio. Mas, qual que é a grande sacada? Tá? Para quem... Vou dar um spoiler aqui, tá? Que depois de... Que ano que é Como Eu Era Antes de Você? Só para saber se cabe spoiler ou não. 2016, pô, esse filme tem 5 anos já. Então não é spoiler. Quem não assistiu, azar. No fim, na história gira em torno de um tetraplégico que decide que vai tirar a própria vida, né? Que ele vai... não seria um suicídio assistido, porque ele mesmo não é capaz de fazer nada, né? E aí ele falou assim, poxa, eu quero isso. Aí depois os pais tentam convencer ele que não, levam a menina lá para ver se faz, ele se apaixona, é uma história de amor muito bonita, bacana e tal. E aí ele decide que sim, ele vai se suicidar, como diz outros, se auto-suicidar-se a si mesmo com suas próprias mãos. Só que, obviamente, ele não consegue fazer isso, já que ele é tetraplégico, ele só mexe do pescoço para cima, e então ele precisa de uma clínica de suicídio assistido. Eles fazem isso. É a eutanásia. No Brasil isso é proibido. Se ele fosse brasileiro, ele não poderia. Tá? Você pega aí, ainda no campo da cultura pop, tem outros 2 exemplos muito bacanas sobre isso. Um é o Menina de Ouro, filme também americano, esse é mais antigo ainda, com Clint Eastwood e a Hilary Swank, que é excepcional, que é maravilhoso, que é lindo. Esse eu não chorei, porque eu assisti antes de casar, então... mas é muito bom, ainda assim. E ela também, ela tenta, inclusive. Ela também fica os 3 casos são iguais, tá? Que eu vou citar. Então, pessoas que ficaram paraplégicas, pessoas muito ativas que ficaram paraplégicas. Como Eu Era Antes de Você, ele era um bom vivan, um esportista, um playboy, não sei o quê. No Menina de Ouro, ela era uma boxeadora que conseguiu levantar muito, melhorar muito de vida no boxe, ela se tornou lutadora profissional. E aí tem o Justiça, uma minissérie brasileira, passou alguns anos atrás, que tem a personagem da Marjorie Stiano, se não estiver enganado, que é uma bailarina, sofre um acidente de carro, é atropelada e fica tetraplégica. Os 3 só movimentam o pescoço para baixo.
E os 3 não querem viver, porque eles consideram aquela existência uma existência que não lhes cabe. E quem somos nós para julgar? Estou colocando isso aqui porque, assim, qualquer pessoa, pelo amor de Deus, eu não estou incentivando, tá? Mas eu estou colocando isso porque, assim, qualquer pessoa, em sua plena capacidade física, pode cometer um ato que lhe ceife a própria vida. Recomendo que, antes de fazer isso, procure um psicólogo e um psiquiatra. Tá? Não é a solução. Suicídio nunca é a solução. Vai para mim. Mas essas pessoas especificamente, esses personagens, né, não são pessoas, mas esses personagens, eles não têm condição. Eles simplesmente não têm condição de tirar a própria vida. Né? E o cara do como eu era antes de você, pelo menos é rico, milionário. Então, primeiro ele tem uma condição de vida muito boa, os caras adaptam lá um pedaço da casa para ele tem uma casa só dele, tem alguém que cuida, tem gente que faz fisioterapia, ele tem tudo que ele quer, ele tem carro adaptado, ele tem um monte de coisa. Então, assim, ter esse tipo de problema com muita grana é mais fácil. Tá? Mais fácil? Não. Palavra ruim, desculpa. Uma péssima palavra. Mas ela te dá condições. Só um pouquinho, Genivaldo. Mas os outros 2 casos são pobres. Então, assim, eles não têm condição, não tem como ter toda aquela estrutura que o menino do Como Eu Era Antes de Você tem. Resultado disso, né, eles decidem ceifar a própria vida, não tem como ir para uma clínica longa, então eles acabam recorrendo a menina de ouro ao treinador dela, a Marjorie Chan no justiça ao marido. Né? E no caso da menina de ouro, o cara consegue fugir. Ele vai embora e nunca mais é visto. Mas o que ele fez é um crime. No caso do justiça, o cara é preso. Né? Vai para a cadeia e fica lá na cadeia. Por quê? Porque ele estava ajudando uma pessoa inválida a tirar, a deixar de exigir o seu direito à vida, de exercer o seu direito à vida. Pode falar, Genivaldo. Que você falando aí do cara rico, dando exemplo do cara rico, eu lembrei da história do Schumacher, né, professor? Ele, na verdade, ele é uma pessoa tão rica, e aí tem uns contratos dele que é vitalício, né, que até enquanto ele tiver vida, tá valendo. Então, o que acontece? Ele hoje ele vive no estado vegetativo, a família, talvez pela vontade própria dele, talvez até ele preferia a eutanásia. Só que, tipo assim, pela família, segura ele vivo por causa dos contratos que valem milhões e milhões, né? Então, a família deixa ele sofrer por causa de grana, dinheiro. Aí eu lembrei dessa... Mas ele tá vivo? Ele fala? Ele é vivo, mas é em estado vegetativo, né? Olha, eu vou... Mas ele não fala. Então, não, só que o contrato é enquanto ele estiver respirando, entendeu? Isso daí que vale no contrato, enquanto ele tiver vida, independente se ele está assinando por ele ou não, porque existe um tutor por ele, né? Olha, Genivaldo, eu vou colocar uma coisa para você, que assim, eu não assisti ainda o documentário da Netflix que saiu essa semana passada, acho que foi, não, semana retrasada, sobre a situação do Schumacher atualmente, mas pelo que eu andei lendo, e obviamente surge todo o burburinho, parece que ele tem algumas reações, e não é bem assim. Na verdade, muitos contratos já foram encerrados, justamente por isso, porque ele em si tem puta patrimônio. Ele tem, se acabasse com todos os contratos que ele tem muita grana, e na verdade reduziu muito, a maioria dos contratos dele eram vitalícios, mas tinham cláusulas de uso de imagem, marketing e tal, e como a própria família não permite que se divulguem imagens dele, eles não estão recebendo. Tá? Então não é bem assim até onde eu sei. Mas, porém, contudo, não obstante, tem um caso, esse sim é documentado ali em Rondônia, de uma família que manteve vivo um indivíduo, um cara, por alguns anos, já morreu agora, e aí esse realmente tinha a ver só com grana. Ele já estava de morte cerebral decretada, ele não tinha recuperação. O Schumacher, até onde eu sei, posso estar errado, não tem. Ninguém sabe exatamente como é que tá, mas pelas últimas informações que eu tive, ele não está vegetativo. Ele está num estado semi-vegetativo, ou seja, ele tem reações. Ele responde a estímulos, ele não fala como a gente, ele não tem uma vida.
mas ele reage a estímulos. Esse cara que eu estou falando para vocês, ali em Rondônia, eu não sei exatamente qual que é a cidade, ele era titular de um cartório. Não sei se vocês sabem, mas os cartórios, eles são... hoje eles são de concurso. Esse cara, não sei se ele passou em concursos, foi atribuído a ele, mas de qualquer forma era vitalício. Tá? Então você passa no concurso para cartorário, você é cartorário o resto da sua vida. Você só perde se você morrer ou se você cometer algum ato ilícito. Você perde a titularidade do cartório. E aí, o cartório dava muita grana. O cartório normalmente dá muita grana. E a família mantinha o cara vivo, pagava os tubos de hospital e tal. O cara sempre sedado. Então, assim, não tinha sofrimento, porque ele estava... a dor, ela tá... Eu não sei se vocês sabem disso, mas a dor está no cérebro. Tá? Então, a dor é um instinto cerebral, um reflexo do cérebro. Então, no caso dele, o cérebro já estava desligado, então ele não sofre. Não sente nada, absolutamente nada. Mas ele está ali, vivo e tal. Por quê? Se ele morresse, a hora que ele morresse, completamente, o cartório deixaria, seria declarado vago. Então, seria aberto um novo concurso, ou se tivesse um concurso, ia ser nomeado um novo cartorário. E foram alguns anos até que o corpo dele começou a se deteriorar, e aí, assim, deteriorar que eu falo os órgãos internos começaram a entrar em falência, começou a dar escaras nas pernas, teve que amputar, e aí começa a ter esses problemas. E eles começaram a se programar e desligaram os aparelhos e finalmente mataram, deixaram o velho morrer. Mas esse foi por grana mesmo. Agora, do Schumacher eu não tenho bem certeza se é isso. Tá? De novo, estou falando só do que a gente lê na internet, então difícil dizer. Mas esse é um caso que a gente sabe, a gente conhece aqui no interior de Rondônia, justamente por isso. Não pode exercer esse direito à vida, escolher ou não. Acaba sendo um problema. O direito ao nome, por exemplo, é um direito inalienável. Você não pode abrir mão, você não pode não ter nome. Se você não tiver um nome, não tiver registro, não tiver documentação, você está ilegal no país. Tá? Você está ilegal na sociedade. E aí você simplesmente não tem o que fazer. Professor. Oi. Me permite uma parte. Você falou documentação. Se a pessoa, vamos dizer, for abordada por uma lei ou por uma autoridade policial e tiver sendo a documentação, ele pode ser detido? Como é que é? Qualquer um de nós, se de repente for abordado por um policial e ele solicitar seu documento de identificação e a gente não estiver portando, a gente pode ser detido? Pode. Você pode ser detido para averiguação. Você pode ser detido para identificação. Você não pode ser preso. Você é detido. Você não está cometendo nenhum crime. Mas a identificação é obrigatória. E aí, se você não tiver, por exemplo, RG, não tiver CPF, não tiver nada nos seus bancos de dados, você é obrigado a fazer o registro. Então, não é algo que você possa escolher ter ou não. No Brasil, especificamente, até o seu direito a nome ele é complicado, porque, assim, você não pode, igual... Vocês chegaram... Quem conhece o Prince? Cantor. Ex-cantor, morreu. Quem conhece? Não? Quem conhece o Prince? É sério mesmo? Meu Deus. O Prince... Que época que é esse daí, professor? Que época que é esse cara aí do Elvis Presley? O Prince, ele foi até 2016. Ele morreu em 2016. Né? O que o Chris de Todo Mundo Odeia o Chris se fantasiou uma vez? Esse mesmo. Eu estou tentando achar aqui. Ele tinha um símbolo que ele substituiu o nome dele. Uma época. Achei. Aqui. Vou só trocar a apresentação. Durante um tempo, esse era o nome dele. Tá? Oficialmente era isso aqui.
registro. Aí depois ele mudou. Ok? Ele alterou o nome dele, voltou a ser Prince e tal, voltou ao nome original. Beleza? Então, durante um tempo, o Prince era aquilo ali. Você tem, por exemplo, o Muhammad Ali. O cara nasceu Cassius Clay. Aí ele resolveu falar, não, eu quero mudar meu nome para Muhammad Ali. Muhammad Ali. E aí ele mudou o nome dele, nome de registro, de identidade e tal, Muhammad Ali. No Brasil você não pode fazer isso. Para você mudar o seu nome, seu primeiro nome, trocar por alguma coisa, você tem que justificar, tem que dar um motivo. Para você tirar um nome patronímico, que são o nome dos seus pais, é praticamente impossível. Você tem que ter um bom motivo para isso. Normalmente ou foi abandonado, ou seu pai tentou te matar, ou algo do gênero. Então, a maioria dos casos é do pai, né? O pai abandonou, né? E aí você vai lá e consegue tirar o nome. Mas assim, tem que ter um... Você não pode dizer, eu não quero mais o nome do meu pai. Não quero mais o nome da minha mãe. Você adicionar nomes acaba sendo mais fácil. Então assim, a Xuxa, o Lula, né? Se a Anitta resolver... Não sei se vocês sabem, a Anitta não é o nome da Anitta, né? Larissa é o nome dela. E aí, se ela resolver colocar o nome dela de Larissa, Anitta, alguma coisa, você pode, mas você vê que não pode colocar Anitta Larissa. O Lula não conseguiu colocar Lula Luiz Inácio. É Luiz Inácio Lula da Silva. Edson Pelé Arantes do Nascimento. Maria da Graça Xuxa Meneghel. O apelido pelo qual você é conhecido de uma forma ostensiva, ele não vai substituir o teu nome, ele vai entrar depois. Então, nem isso você pode ter muita decisão. Você não pode, eu não posso chegar no cartório e falar, então, cansei de ser Felipe. Quero ser Adamastor. Ou vou fazer aqui fazer uma homenagem, quero ser Potiguara Jones. Não posso. Não, simplesmente não posso tirar o Felipe. Se eu conseguir provar que todo mundo me conhece por Adamastor, eu posso incluir. Esse é o mais fácil. Então, tem uma linha de conduta que diz que não é bem um direito subjetivo. Esses direitos ao qual você não tem acesso. Você não pode dizer se você quer ou você não quer. Eles seriam uma terceira categoria de direitos. Não seria objetivo, não seria subjetivo, mas seria no meio do caminho. Você tem o direito, mas você é obrigado a exercê-lo. Agora, alguns são direitos de gozo e muito natural. Tá? Por exemplo, direito à honra, direito à propriedade, direito a... o que mais? Direito à sua liberdade. O direito à liberdade é um direito completamente subjetivo. Você pode escolher se você quer ser livre ou se você quer se casar, por exemplo. Minha esposa não está aqui, senão já tinha apanhado. Então, faz a sua escolha, ué. Você que manda. Além dos direitos de gozo, também tem os chamados direitos de agir, os direitos de ação, aqueles que você tem que tomar uma atitude para exercer. Então, você tem que externar a sua vontade. Direito de se sindicalizar, direito de propor uma ação, direito de... aqueles direitos que você tem que dizer, olha, eu quero. Eu preciso, eu vou. Você tem que externar. Então, o direito à propriedade é um direito de gozo. O direito de ir lá e comprar um carro, fazer aquisição de uma propriedade, é um direito de ação. E aí tem, eu falei para vocês que a gente tinha um setor, uma classificação exclusiva para o direito público, que é o direito chamado direito de função. O que é o direito de função? É um direito, ele é um direito em que há a necessidade de uma ação para a configuração desse direito. Ok? Mas
o indivíduo, o titular desse direito, ele não pode deixar de fazer. Ele não precisa manifestar a vontade, ele não precisa dizer eu quero, eu vou. Então, normalmente são os direitos do Estado. Então, o Estado, a prefeitura, vai cobrar o seu IPTU. O prefeito não pode virar e falar assim, vou cobrar o IPTU de todo mundo, mas o do Genivaldo eu vou deixar. Não quero. Meu amigo, parceiro, não vou cobrar o do Genivaldo. Ele não pode fazer isso. Ao mesmo tempo, ele não pode dizer assim, olha, vamos cobrar o IPTU esse ano um pouquinho mais tarde, ou vamos deixar esse ano, não vamos. O prefeito não pode dizer isso. Ele tem uma obrigação. Mas aí é necessário. O direito ele não está definido, ele não está posto. Né? Até porque ninguém é obrigado, né, a pegar o seu dinheiro e ir lá na prefeitura e falar, vim pagar o IPTU. Não, o primeiro tem que ser cobrado, para saber quanto que ele tem que pagar. Então, o Estado tem que manifestar, ele tem que ter uma ação, né, de exigir esse direito, que é a cobrança, e aí, mas ele não pode abrir mão disso. Ok? Todo mundo conseguiu entender? E aí, aqui, eu vou fazer uma ponderação. Eu estou falando em vontade, não em obrigação legal. Por que eu estou colocando isso? Porque, por exemplo, vocês vão estudar direito tributário, vocês vão ouvir falar, já devem ter ouvido provavelmente, em isenção fiscal, em desoneração de tributos, em uma série de possibilidades que o indivíduo tem de não pagar imposto. Ok? Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas existe um imposto, que é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que a gente paga para tudo, absolutamente tudo, né? Todos os serviços e mercadorias que você compra está inserido o ICMS. Só na luz aqui em Mato Grosso é 32%. Os combustíveis acho que é 27,5%. Tá? Beleza, ok. Só que você tem, por exemplo, o agronegócio, produção de grãos do Mato Grosso, ela não paga ICMS. Ela não paga esse imposto. Mas não paga porque o Estado está deixando de cobrar? Não. Porque existe uma lei, a Lei Candir, que exonera, que isenta de imposto de ICMS qualquer tipo de produto destinado à exportação. Tá? Produtos de primeira linha, que a gente chama, né? Que são os produtos de matéria-prima. Aqueles produtos não industrializados. É por isso que o Brasil exporta não sei quantos milhões de toneladas de soja todo ano para a Europa. Tá? E, eu não sei se vocês sabem disso, mas a gente está... O Brasil é o maior produtor de grãos do mundo, tá? É literalmente o celeiro do mundo. E o Mato Grosso, especificamente, é o maior produtor de soja, o maior exportador de soja do mundo inteiro. Nenhum lugar do mundo produz mais soja do que o Mato Grosso. E aí, mesmo assim, a gente está pagando quase 10 conto num litro de óleo. Por quê? Porque a gente exporta o produto in natura. Pouquíssimo disso, aquilo que não tem qualidade bastante para ser exportado, fica no Brasil e é transformado em óleo. E a maioria dessa soja que vai para a Europa ou para a China, tá? Verdade, a maior parte das pessoas não viu soja. Eu morando aqui em Comodoro, tem plantação de soja brutal aqui perto. Normalmente eu vejo na traseira do caminhão pulando e quase quebrando meu vidro. Mas enfim, não vem em seu caso. E aí a gente manda essa soja toda para a Europa e para a China. Na maioria das vezes eles vão transformar em ração para gado, porque na maioria dos lugares é gado confinado. E boa parte da ração que a gente compra para a nossa produção de gado confinado é feita com a soja produzida aqui. Tá? Então, a gente está vendendo um produto in natura e comprando um produto processado. Pode falar, Leila. Professor, hoje eu vi um post exatamente ironizando sobre isso, que fala bem assim: hoje eu cronometrei meu banho para ele durar exatamente por 4 minutos e 59 segundos, porque eu sou uma pessoa consciente e economizo água para que o agronegócio possa continuar gastando 70% da água do país para exportar soja, enquanto os preços da comida do mercado explodem.
Então, né, eu não só vi, como eu compartilhei no meu Instagram, essa aí também, e é bem isso aí, tá? O agro, ele... Mas por quê? Porque e daí isso acaba prejudicando a industrialização nacional. A gente vende produto in natura, né, vende produto não processado, vende como commodity, né, então, na verdade, ele não tem um valor específico de soja, ele tem um valor de produto, ponto, e aí a gente acaba comprando o produto industrializado e fica desabastecido. Aí vem essa coisa. Mas por que eu estou falando da soja? Porque a soja ela é isenta. Então é muito mais interessante para o produtor vender isso para a Europa, porque existe uma isenção de imposto. Se ele vender para cá, para dentro do estado, ele vai vender com o imposto. Então ele vai ganhar menos se vender no mercado interno. É por isso que ele exporta. Mas há essa isenção. Aí, nesse caso, a gente não está falando de vontade do governador de Mato Grosso de não cobrar o ICMS. Está em lei. Está lá, está na lei. Bonitão. Então, ele não pode cobrar porque é proibido, literalmente. Né? Legalmente falando. E aí, o direito... a gente fala do direito subjetivo, é um direito de gozo, é um direito que você vai exigir e tal. Mas, por exemplo, eu falei que eu ia processar a Gabriela, né? Porque ela falou mal de mim. Decidi que vou processá-la. Ótimo. O que ela vai fazer? Muito provavelmente ela vai dizer, não foi bem assim, não é desse jeito, ou foi isso que eu falei, mas é por causa disso, tá aqui, a prova tá aqui, ele é realmente um professor ruim. Tá, beleza. Não tem motivo para tudo que eu tô falando, para tudo que ela falou. Você vai contestar. Existe uma linha derivada do direito subjetivo, tá? Então, só direito subjetivo, ele deriva daqui, que é o chamado direito... Professor, Oi. eu ia falar sobre isso. É quase igual aquele direito de honra, aquele que você falou de honra, que quando os homens matavam as esposas por causa de traição e tal, eles tinham um argumento. Que você está falando da legítima defesa da honra? Isso. Graças ao bom Deus, o Supremo Tribunal Federal acabou com isso. Tá? Não existe mais esse argumento de legítima defesa da honra. Era um argumento imbecil, tá? Literalmente, um argumento idiota, que alguns advogados... tinha dois tipos de advogados que usavam. Tá? O advogado sem vergonha, que sabe que não tem defesa do que o cliente dele fez e está apelando para qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa imbecil, ou o advogado machista, tá? Que acha realmente que ser corno é uma coisa que justifica matar uma pessoa. Tá? E agora acabou. Isso não é mais tese de defesa. E daí tinha juiz que aceitava, tá? Tinha juiz que realmente achava, não, mas realmente ele... vamos dar uma força aí, porque, nossa, o cara ter pego a mulher com outro na cama justifica matar. Não justifica, tá? Sei lá, vai beber, vai achar outra mulher, vai, sei lá, não sei, vai achar umas pitanga, vai, se vira, tá? Você não é o primeiro, não vai ser o último que vai ser corno, querido. Vai arrastar o chifre no asfalto, né, professor? Exatamente. Matar uma pessoa por causa disso? Isso é um absurdo, isso é ridículo. E não só. Assim, Com você mata. ferro de ferro com ele será ferido, né, professor? Oi? Com ferro que fere com ele será ferido. Então, o interessante é isso, né? Que a maioria dos homens que falavam isso já tiveram algum caso. Enfim. Mas isso acabou, viu? Graças a Deus. Mas era essa ideia de que ofenderia a sua honra subjetiva e tal. Na verdade, a defesa da honra não serve para mais nada, nem para o homicídio, no caso de traição, de feminicídio, nem para qualquer outra circunstância, do tipo, sei lá, estamos em sala de aula, aí a Gabriela começa a me xingar e falar mal de mim, eu saco uma pistola e dou um tiro nela, porque ela me ofendeu na minha honra. Não, porque eu tenho outras formas de buscar essa resolução, são judiciais, e não fazer justiça com as próprias mãos, não armar. Infelizmente, a corrida, o crescimento armamentista no Brasil está levando a uma situação de descontrole social, em que muitas pessoas estão
morrendo ou sendo ameaçadas, justamente porque você tem arma. E aí é bom lembrar sempre, né? Com uma pessoa armada você não discute. Você não discute com ninguém que esteja armado. Simples assim. Porque se a pessoa está armada, ela pode te matar. Aí não tem argumento. Você não vai argumentar com a bala. Então, mas a gente tá. Vamos ver se a gente caminha para um momento melhor de vida. Mas só para a gente retomar, né, o direito potestativo, a Gabriela, ela pode, no direito subjetivo, eu vou acioná-la judicialmente, ela vai contestar, ela vai discutir, ela vai dizer que não é isso, ou que é, e que vai provar, enfim, vai dar uma satisfação para o juízo. No direito potestativo, não cabe contestação. Não é possível que eu discuta, que eu diga, não, você não tem direito, ou o direito não é assim, não. É aquilo que só depende do portador do direito. No caso, juiz, professor, tipo como se fosse no estupro. Quando a mulher fala, a palavra dela é fundamental. É tipo assim, quase que certeza, né? Se a mulher falar que ela foi abusada por um homem e ele fala que não, a palavra dela... Aí não é direito, aí é argumentação mesmo. Aí não, a gente foge do conceito de direito objetivo e subjetivo. Aí é argumentação dentro da titularidade do Estado em punir, em investigar e punir. E aí é importante que haja uma valoração da palavra de todo mundo, né? Obviamente, você vai entender o contexto, você tem que entender a lógica por trás da situação. Você tem que valorar a palavra da vítima e tem que valorar a palavra do acusado para que a verdade possa surgir dali, né? E aí você tem crimes cometidos em ambientes fechados, sempre tem um problema muito grave, que é justamente essa indefinição, né? É uma palavra contra a outra. E aí você não tem, nem todo mundo está sujeito, por exemplo, a uma fazenda onde o cara está gravado o que ele fez, né? Não sei se vocês viram essa semana. Eu não assisto a Fazenda, mas a gente acaba vendo as matérias, né? E aí o cara estuprou. É estupro. Se a mulher está bêbada e não pode consentir, é estupro. A mulher diz não, é estupro. Se ela diz sim, mas na hora H diz não, é estupro. Se ela diz sim até um pedaço, e aí ela diz não para outras práticas, é estupro. Então, o que ele fez é estupro. Na verdade, inclusive, é estupro na sua forma qualificada, porque ela estava impossibilitada de dizer o não, né? Mas aí vai depender. Nem todo mundo tem essa sorte. Sorte também não é uma palavra boa para usar nesse caso, porque ser estuprada nunca é fácil, nunca é uma sorte. Mas pelo menos ali tem uma prova material, fica mais fácil de provar. Quando não tem, o juiz vai ter que valorar a palavra de todo mundo. Oi, Maísa, pode falar. Medida protetiva entra nesse caso? Tipo, uma pessoa pedir uma medida protetiva? No direito potestativo? Isso. Não. Não, porque cabe a contestação. Então, o que vai acabar acontecendo? A mulher vai pedir a medida protetiva, em regra o juiz vai conceder e aí vai ouvir a outra parte. Ele concede, que a gente chama liminar, em latim vai ser liminar inaudita altera pars, ou seja, sem ouvir a outra parte. Ele vai conceder essa liminar, essa ordem imediata, porque se não conceder, pode acontecer um mal maior. Se ele espera para ouvir o cara, né, no caso de uma medida protetiva, se ele espera para ouvir o agressor, pode ser que no intervalo entre o agressor responder e sair a decisão, o agressor vai lá e mate a mulher. Então ele... Não, peraí. Dá uma de João Kleber, né? Para. Separa os dois, bota a medida protetiva. Aí eu vou ouvir o cara. Se eu me convencer dos argumentos dele, eu como juiz, se eu me convenço dos argumentos dele, eu revogo a medida protetiva. Entendeu? Se eu entender que aquela medida protetiva é muito grave, revogo uma parte e reduzo a intensidade. Agora, se eu me convencer que não, a mulher tem razão, não, mantém tudo.
Então é só uma salvaguarda, mas não é direito potestativo, porque ele é direito contestável. Você vai, quando o juiz manda intimar o agressor da medida protetiva, ele automaticamente intima também para que se manifeste. Ela falou isso, agora você diz o seu lado. Aí, por exemplo, digamos, o cara, sei lá, recebeu uma medida protetiva, foi intimado de uma medida protetiva. Ele falou assim, não tem sentido eu não poder frequentar a minha casa porque ela foi embora. Ela está morando lá em Paraná com a mãe dela. O juiz pode retirar a medida protetiva de afastamento do lar porque a vítima não está no lar. O juiz pode dizer, não, vai ficar porque, na verdade, eu não estou protegendo só a mulher, estou protegendo também os bens dela, então vai continuar sem poder. Aí o juiz vai avaliar, mas tem tudo uma contestação, tudo tem a possibilidade. Direito potestativo é aquele que não admite potestação. Potestação é ótimo. Não admite contestação, ele não admite que você possa dizer não tem direito. Não cabe isso. É o direito, por exemplo, o direito... Oi, Elisa. Mas você quer falar de novo ou você só não abaixou a mão primeiro? Eu não sabia que tinha que abaixar a mão, professor. Porque senão depois fica aí, eu não sei se você já encerrou ou quer falar de novo. Elisângela, pode falar. Professor, o divórcio, ele entra como esse direito protestativo ou não? Entra. O cara não quer mais, ou a mulher não quer mais. Um dos cônjuges não querem mais. Ele vai lá e fala, não quero mais. Hoje, quer ver? Eu vou dizer para vocês com exatidão. Para colocar, porque eu acho que foi em 2015, né? Aqui, separação. Nossa senhora. Música chamada separação? A separação, antigamente existia um conceito de separação, e aí... Separação judicial. Agora... eu não vou achar exatamente quando é que acabou. Mas o que acontecia? Antigamente, você não entrava com divórcio, você entrava com separação primeiro, separação judicial. E a separação tinha que durar um período de 2 anos, é um período de teste, no qual você dizia assim, então vocês agora vão passar um tempo para ver se vocês realmente querem divorciar. E agora acabou. Acho que foi em 2015 que acabou. Assim, a história da possibilidade de divorciar era muito recente. Até a década de 80, não existia divórcio no Brasil. Não existia nada, na verdade. Aí depois existiu o desquite. O que era o desquite? Você separava bens, você declarava que você não estava mais junto, mas você não poderia casar de novo. Então, era aquela ideia religiosa, né? Até que a morte o separe. E aí, se você entrasse num novo relacionamento, seria um concubinato. Então, você tinha direitos um pouco inferiores ao do casamento. E não havia o casamento formal. Aí, em 1980 e alguma coisa, 86, foi criado a lei do divórcio. O que é a lei do divórcio? A lei do divórcio, você separa, né? Primeiro, você vai dar entrada no pedido de separação, você passa esse período de 2 anos, e nesse período de 2 anos, se você não resolver reatar o casamento, aí você entra com o pedido de divórcio e aí rompe-se o vínculo conjugal. Mas enquanto você está separado, você está casado. Você estava casado. Mas, se você, por exemplo, fosse pego no motel com outra pessoa, não era traição. Né? Até porque até 2003 traição era crime, previsto no Código Penal, tá? Só para lembrar. E aí, acho que foi em 2002, foi criada a figura do divórcio direto, e em 2015 acabou a separação. O que é o divórcio direto?
Você entra com pedido e fala, não quero esse período de teste. Tá? Não quero. E hoje é assim. Você resolveu que você quer separar do seu marido. Beleza. Ou da sua esposa, ou de quem quer que seja. Né? Você vai lá e fala pro juiz. Estou querendo me divorciar. Né? Não há discussão. Ele pode... O cônjuge, o outro cônjuge, ele vai dizer assim, não, peraí, não é assim. Esses motivos, os bens, pode discutir bens, pode discutir pensão, pode discutir uma série de coisas. Mas a matéria do divórcio em si, não. Ele não pode dizer assim, não quero divorciar, você vai ficar casada comigo. Não. Ele vai divorciar e ponto. Os termos do divórcio que vão ser discutidos. Mas o direito ao divórcio, ele é um direito potestativo. Tá? É a mesma coisa, o direito a férias. Você não pode... eu quero férias. O seu empregador não pode dizer, não vou te dar férias. Tem que dar. Existem condições para isso. É quando for melhor, ele pode... são 30 dias, mas ele pode dividir em 2 períodos de 15, ele vai colocar quando for mais conveniente para a empresa, ele tem 1 ano para dar as suas férias, mas ele não pode dizer, não tem direito a férias. Tem direito a férias. Mesma coisa, o patrão pode chegar para você e falar, tá demitido. Por quê? Não interessa, porque eu quero. Vocês lembram do Castelo Rá-Tim-Bum? Porque sim não é resposta, porque não é resposta? Então, é sim. Quando a gente está falando de direito potestativo, quero divorciar. Por quê? Porque sim. Não precisa dar motivo. Porque eu quero. Eu quero divorciar e ficar com todos os bens. Não, peraí. Agora a gente vai discutir os bens. Quero divorciar, quero ficar com guarda integral dos filhos e pensão de R$5.000 por mês. Peraí, vamos discutir as condições. Mas o divórcio, esse não tem discussão. Esse não tem o que discutir. No caso, com exceção, tipo assim, se um dos cônjuges ele não tiver em sua plena consciência, aí no caso, não pode, o juiz não pode dar realmente o divórcio se um dos cônjuges não tiver na sua plena, tipo, tem uma doença mental. Pode. Você vai nomear um tutor ou um curador para o cônjuge. Por exemplo, minha esposa adquiriu uma moléstia mental, ela está com problema. Eu não quero mais ficar casado com ela. Ela desenvolveu Alzheimer, beleza, não quero mais. Vou lá e entro com um divórcio. Diz, vai nomear um tutor ou um curador, que normalmente seria eu, e aí eu vou divorciar, eu não sou obrigado a ficar. Aí você fala, mas que triste, que não sei o que, a sociedade... Então, o julgamento social vai existir, é claro. Eu vou ter que pagar uma pensão para ela? Muito provavelmente. Eu vou ter que... existem condições? Sim, mas eu não posso ser obrigado a continuar casado com ela. Tá? Se ela... o direito potestativo está justamente no conceito de você não ter que dar satisfação. Não ter que dar motivo. Ela pode chegar aqui e falar assim, quero o divórcio. Por quê? Porque você peida. Porque eu não gosto da tua cara, porque você tem espinha, porque você é zaroio, porque não interessa. Por quê? Porque sim. Porque eu quero. E pronto. Tá? Simples assim. Mesmo que a outra parte tenha algum problema. O juiz vai nomear um curador para responder pelos atos, porque daí o divórcio em si, fim do vínculo conjugal, ele não tem possibilidade de ser discutido. Mas existem outras coisas que vão ser discutidas. A possibilidade de pensão, a possibilidade de divisão de patrimônio, tem todo um histórico, né? Aí, inclusive, digamos que a mulher casou, a novinha casou com um velho rico, que não tem aquela música, né? Um velho rico que dê casa, que dê lancha, que dê tudo. Então, casou com o velho rico. Tá? Beleza? Beleza. Aí o velho rico ficou muito difícil de cuidar. Aí ela resolveu divorciar. Só que ela era curadora do velho rico. E ela torrou o dinheiro do velho rico tudinho. Aí o novo, quando vai divorciar, porque o dinheiro acabou, aí você vai ter um tutor nomeado pelo Estado, que vai dizer, olha, ela dilapidou o patrimônio do velho rico. Ele já é um velho pobre agora. Então agora ela vai pagar o patrimônio do velho rico que ela consumiu com ele. Mas o divórcio, esse sai, independente de qualquer outra coisa. Porque você não pode ser obrigado a ficar com ninguém. As condições, divisão de bens, pensão, guarda de filho, guarda do cachorro, essas coisas são outras, tá? Outra história. Mas o importante é justamente você
Então só depende da vontade de um, né? No caso. Só depende da vontade de um. É o que eu falei, é igual o patrão. O patrão pode chegar para você e falar. Você sabe que aí é um erro de muitos chefes, tá? Demite o cara porque é gordo, demite a pessoa porque é negra, demite a pessoa porque é homossexual e fala. Ela não tem obrigação de falar. Tá demitindo por quê? Porque sim. Aí eu vou, não, porque você não tem o perfil da loja. O perfil da minha loja, eu tô falando isso porque minha esposa já passou por isso. O perfil da minha loja são mulheres magrinhas, são slim. Isso é gordofobia, isso é preconceito. Se a mulher simplesmente tivesse dito, porque sim, porque eu quero, como é que você vai provar que foi por gordofobia? Porque eu não gosto de... Sabe o que é? É que as pessoas não se sentem confortáveis com alguém mais escurinho atendendo. Já vi processo por isso. Racismo. Se o dono da loja tivesse dito, o dono do mercado tivesse dito, porque eu não quero você aqui, porque sim, que eu estou te demitindo, nem tem como provar que foi por racismo. Resultado, o cara se lascou, o dono do mercado, porque ele foi processado por racismo. Mas aí você fala assim, mas ele tem que pagar os direitos, tem que ter justa causa. Não tem que ter justa causa. Demite. Quais são as consequências para uma demissão sem justa causa? Você tem que pagar todos os direitos, 40% em cima do FGTS, piriri, pororó, pagar proporcionais e tudo mais. Tá? Mas você pode olhar e falar, quero você fora da minha loja, quero você fora da minha empresa. Ponto. Simples assim. Agora, se você quiser demitir por justa causa, aí existem requisitos. Não é obrigado. Não existe demissão só por justa causa. Porque sim. Tá? Então, o direito potestativo ele é exclusivo daquele que detém o direito. Ele não tem contestação. Ninguém pode dizer, não quero. Ou não, você não vai. No caso do divórcio mesmo, é isso. Você não vai ser minha, você não vai ser mais de ninguém, eu não vou dar o divórcio. Você não tem que dar, meu filho. O divórcio não é dado, o divórcio é ganhado. Pronto. Divorciou, acabou, cada um vai viver sua vida. Né? E pronto. Quer dizer, cada um vai viver sua vida, vírgula. Normalmente, isso é cientificamente provado. Os primeiros 3 meses da vida do homem, depois do fim do casamento, são de festa, ele entra numa espiral de depressão, e das mulheres, os primeiros 3 meses são da espiral de depressão, e depois ela sai da espiral de depressão e vive a vida. O homem tem 3 meses de vida pós-divórcio. Depois ele se ferra, a não ser que ele encontre outra. Aí ele vai entrar numa espiral de dependência. É difícil ser homem. Tá. Por que esse slide está aqui? Esse slide não era para estar aqui, não. Quer ver? Esse slide está perdido aqui. Eu peguei do outro. E aí a gente chega num conceito chamado conceito de segurança jurídica. Tá? Por que segurança jurídica? Porque a segurança jurídica ela é uma forma de dar garantia para esses direitos. É uma forma do direito positivo, né, do direito objetivo, da garantia para o direito subjetivo, para o exercício do direito. São previstos como garantias da segurança jurídica esses pontos. Tá? Para nós, são só 3 que vão ser interessantes, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Que são a coisa julgada, o direito adquirido e o ato... a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Mas são direitos que defendem a segurança jurídica, né? Que garantem o processo isonômico, que garantem uma forma de trabalhar o direito, de trabalhar as questões jurídicas de uma forma garantida, que é a retroatividade da lei, ou seja, a lei não retroage. Só tem um momento que ela retroage, que a lei penal é para beneficiar o réu, mas a gente vai ver isso daqui a pouco.
antinomias e conflitos e lacunas da lei. Eu vou pular coisas de julgado de direito adquirido, que estão nos próximos slides. Aí a gente tem o ato jurídico perfeito, que é aquele ato jurídico, são contratos, documentos, documentação jurídica que está pronta e acabada. Ela não precisa ser melhorada ou ser feita. Ela está perfeita. Então, ela gera direitos no campo jurídico. Depois que é firmado o ato jurídico perfeito, ele automaticamente começa a gerar efeitos e o descumprimento daquele ato, por qualquer motivo, gera direito à indenização e à recomposição. A ampla defesa e o contraditório. Em qualquer situação em que você seja acusado, você faz jus à possibilidade de se defender de todas as formas possíveis e de você responder a todas as acusações feitas. É por isso que no processo penal o interrogatório do réu é sempre a última ação a ser feita, porque ele tem que ter acesso a tudo que foi falado sobre ele antes. Processo administrativo é a mesma coisa. Né? Aí existe um conceito que é um conceito ridículo, que é chamado ficção do conhecimento obrigatório da lei. Ninguém pode dizer que não cumpriu a lei por desconhecer a lei. Teoricamente, todo mundo tem que conhecer toda a lei. Você percebe que é ficção porque nem todo mundo conhece todas as leis. Na verdade, a maioria não conhece quase lei nenhuma. Só quem faz alguma disciplina, ou quem faz direito, quem vai que tem um contato maior. Por isso que eu falo que a gente devia ensinar direito. Isso que eu estou ensinando para vocês devia ser ensinado na escola e não na faculdade. Se prévia lei para configuração de crimes seria também não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, para ser crime, tem que já estar previsto em lei. Você não pode criar uma lei que vá tipificar, que vá criar um crime e que ande para trás. Né? Então é só a história do cara que ejaculou. Né? Quando ele fez isso, não era crime, porque não tem previsão legal. Foi criado o crime. Agora, se ele fizer de novo, ou se qualquer outra pessoa fizer, a partir do momento em que a lei foi aprovada, aí passa a ser crime. A existência dos direitos e garantias individuais, que está previsto nos artigos 5º e 7º da Constituição Federal. Os individuais é no 5º, no 7º são os direitos sociais. O devido processo legal, ou seja, todo mundo que vai ser submetido, ele precisa ser submetido a um processo, ao contraditório, para a defesa, a possibilidade de apresentar em juízo o seu caso, ser julgado por um tribunal imparcial e não ser julgado por tribunal de exceção, para que ele possa provar se ele de fato é culpado ou inocente. Lembrando que no Brasil vale a máxima do indúbio pro réu, ou seja, na dúvida, em favor do réu. Se não é possível provar categoricamente que aquele indivíduo é culpado, ele tem que ser considerado inocente. Já dizia Clóvis Bevilacqua, autor do Código Civil de 2016, também o Rui Barbosa fazia eco, é melhor mandar 1000 culpados para a rua do que um inocente para a cadeia. O objetivo é realmente que você cada vez mais se atente ao devido processo legal para que a culpabilidade do indivíduo seja categoricamente provada. Por isso também é necessária a independência do processo do Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário ele tem que ser livre, ele tem que ser independente, ele não pode ser preso, ele não pode ter amarras jurídicas, ele não pode ter vontade política. E é por isso que a gente questiona, eu questiono muito, os ministros do Supremo Tribunal Federal e do STJ serem indicados do presidente. Como é que ele não vai ter amarra política? Né? Como é que o Cascuia Nunes vai julgar um processo do Bolsonaro? Como é que o Alexandre de Moraes vai julgar um caso do Michel Temer? Como é que todos os ministros que foram colocados no Supremo Tribunal Federal no governo Lula vão julgar esses indivíduos? Eu vou fazer a exceção só da Dilma, porque a Dilma ela não colocou nenhum ministro do Supremo
por uma indicação pessoal ou partidária ou política ou de qualquer questão. Tá? Todas as indicações dela foram depois de consulta às bases judiciais, né? Da advocacia, do Ministério Público e tudo. Então, o tempo todo, ela nunca colocou ninguém que fosse próximo a ela. Para vocês terem uma ideia, isso foi questionado durante muito tempo. Como é que é o nome agora do cara? Esqueci. O cara que era ministro da Justiça dela, depois foi advogado dela no processo de impeachment, e tudo. E foram abertas 2 vagas no Supremo, enquanto ele estava ali do lado dela. Se questionou se ela iria colocar ele, ela falou, não. Não, porque ele não tem apoio da classe da advocacia para entrar nessas vagas. Não, foi uma vaga só, a outra não era da advocacia, não era do 5º Constitucional. Era para juiz, eu acho. E ela simplesmente falou, não vou colocar. E não colocou. Eu poderia colocar ele sem nenhum problema, porque quem quer dizer que não, né? Não, porque ele não tem perfil para Supremo. Mas ele é apoiador, foi o problema dele. Me apoia porque gosta de mim. A mesma coisa ela fez com o Procurador-Geral da República, o Gurgel. O Gurgel tinha dito uns 2 anos antes dele ser Procurador-Geral da República que a pior coisa para o Brasil seria a reeleição da Dilma. Aí chega a lista tríplice para ela. O nome dele era o primeiro, ela vai lá e nomeia ele. Aí perguntaram, mas Dilma, ele falou que não gosta de você. Eu falei, sim, e daí? Não, mas ele não pode trabalhar contra você. Eu falei, não interessa contra ou a favor de quem. Desde que ele faça o trabalho dele bem feito, não posso dizer que ele gosta. Ele foi eleito, ele merece o lugar, porque os colegas dele escolheram ele para aquele ponto. Tá? E eu vou dizer para vocês que é a única que fez isso. Tá? Nem o Fernando Henrique botou o Geraldo Brindeira, entre outros lá, que era o engavetador-geral da República. O Lula fazia reunião com o colégio da magistratura, fazer jantar para conversar e para deixar claro quem que ele queria. O Temer indicou a Raquel Dodge, que era a segunda da lista. O Aras nem estava na lista. Tá? E o Bolsonaro está se lixando para a lista tríplice que vem para a eleição interna do Ministério Público. A Dilma fez o que é certo. E vocês perceberam que eu botei todo mundo na roda, porque realmente está todo mundo errado. A única que foi objetivo foi a Dilma. Então, só ela que dá para salvar. Mas voltando, o Poder Judiciário deve ser independente para que haja segurança jurídica. Também não pode ser permitido tribunais de exceção e julgamentos parciais. O que é tribunal de exceção? Tribunal de exceção é aquele tribunal montado para julgar um caso específico. Só um pouquinho, gente. Não basta passar um caminhão, ele tem que buzinar no meio da... beleza. Então, o tribunal de exceção é aquele tribunal que ele é feito, que ele é montado exclusivamente para julgar aquele crime, aquele ato ou aquela circunstância. No Brasil não existe tribunal de exceção, a não ser em caso de guerra declarada. Então, você só pode julgar por um tribunal já constituído. Você só pode levar a ser julgado, o indivíduo só pode ser julgado por um tribunal que antes do caso acontecer já existia. Tá? Não pode ser construído ali na hora. E o julgamento parcial, acho que é meio óbvio, né? Você tem que ter um julgamento imparcial, um julgamento isento, um julgamento onde não haja nenhum tipo de tentativa de manipulação ou de influência ou de qualquer outra coisa. E aí, não tem como a gente não falar do julgamento do Lula, tá? Que foi uma aberração jurídica, tá? De todas as formas, a forma como foi conduzido na primeira instância pelo Moro, tá? Um julgamento de recurso, o processo tinha 22 volumes, cada volume tinha 200 folhas. Foi julgado por 3 desembargadores diferentes em menos de uma semana. Eu queria saber quem é que leu esse processo. Porque tem leitura dinâmica, aquilo é a leitura do Flash. 3 desembargadores diferentes lerem em uma semana. Faz a conta aí, 200 vezes 20. Faz.
Eu vou fazer aqui. 222, na verdade. Quem fez? Ninguém fez. 4.400 páginas. Em uma semana? Quer dizer, em uma semana. Em 3 dias, né? Foram 3 desembargadores que leram 4.400 páginas em 3 dias. Sem contar que foi julgado em pouquíssimo tempo. Foi pautado. O incêndio na Boate Kiss foi julgado pela mesma turma recursal. Tá? Tava parado e foi julgado depois do crime do Lula. E aí agora, resultado disso, todas as condenações do cara foram anuladas. Se ele realmente roubou, se ele realmente desviou, o que eu até acho que tem acontecido, a chance de prender já era, tá? O troço foi mal feito, e aí não tem como fazer de novo. Olha a merda que dá. Por quê? Porque o julgamento foi parcial. E existe um objetivo político no julgamento dele. Se tivessem feito o trabalho bem feito, poderiam ter condenado um cara de forma correta. Tá? Se vocês não têm acesso a todas as informações, mas o que eu acho, achismo, chute no 12, acho que ele roubou, sim. Tá? Acho que ele tenha sido bonzinho, honesto, não. Então, é por isso que não pode ter julgamento parcial, porque é tendencioso. Só vocês querem parar por aqui e continuar a próxima aula? Eu vi que houve uma redução brusca na participação da galera. Ninguém mais falou nada. Eles já estão dormindo? Não, professor, estamos aqui, mas nós queremos deixar para depois. Deixar para a próxima, então? Encerrar por hoje? Professor, Oi. é que no negócio que o senhor passou do negócio das provas, da semana que vem já seria a prova. Vai mudar? Então, nós vamos ter provas na semana que vem, né? E aí nós iríamos até hoje, no caso, até Direito de Segurança Jurídica. Tá? Aí para aí. Tá bom? Não passa disso. Certo? Então, só para a gente deixar claro, semana que vem, dia 4, né? Não, 5, a gente tem prova. Tá? Objetiva das questões pelo SIGA. Então, nós não teremos aula síncrona. Vai até Direito de Segurança Jurídica. Morre aqui. Tá? Não vou falar sobre o direito adquirido e coisa julgada, porque nem falei sobre eles. E aí, no dia 12, nós não temos aula porque é feriado. Nós retomamos dia 19. Vocês vão ficar 3 semanas livres de eu. Tá bom? É sempre assim, nas melhores aulas. Ai, agora eu fiquei... Melhores aulas é bom. Isso porque o senhor tinha dado exemplo de que a Gabriela ia difamar o senhor falando que suas aulas eram ruins. Pois é, né? Olha só, ok que eu peguei. Mas faz parte. Vocês não viram nada, não me viram em sala de aula, é massa. Entendeu? Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. Eu vou colocar... Eu ia colocar as aulas de ontem, hoje, no SIGA, mas o SIGA tá ruimzinho. Não sei se ele vai estar bom agora à noite. Não estava entrando. Então, acho que até amanhã, à tarde, eu devo colocar essa aula de hoje no SIGA. Vou colocar também as apostilas para vocês poderem estudar para a prova, tá bom? E nos vemos dia 19 de outubro. E aí depois a gente tem mais um feriado, né? Que é do dia 2 de novembro. Triste é a turma de Teoria do Direito, que é segunda-feira, que daí tem mais um que é no dia 15 de novembro. Vocês pelo menos não pegaram essa. E daí a gente continua, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. E valeu pela atenção.